paz, meus queridos irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que falou meu coração em Lucas capítulo 8. E que essa palavra está cada vez mais nos edificando de forma poderosa. E eu gostaria de deixar aqui os primeiros versículos, que vai de 1 até o versículo 3, diz assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Logo no início desse capítulo, eu vejo a importância da mulher no serviço no reino de Deus, porque Jesus, ele quebra paradigmas, né? Você vê que a importância da mulher no trabalho ali junto com os discípulos, né? Mulheres até tinham seus recursos, e a gente vê que é muito importante, né? O trabalho, Deus não faz acepção de pessoas. A importância é muito grande da mulher também na obra de Deus. Por isso nós temos que estar cada vez mais nos consagrando, nos dedicando à obra do Senhor, porque isso nos trará bons frutos. E logo depois ele lança a parábola do semeador, né? E fala que da semente, que é a palavra de Deus, às vezes ela no caminho, né? Ela chega aos corações, mas o inimigo tira a semente da pessoa, do coração da pessoa. E às vezes a semente é lançada em meia pedras, mas só que aí vem as tentações e as pessoas acabam esquecendo da palavra, alguns meio espinhos, que às vezes as riquezas acaba sufocando. O problema não é a questão da riqueza, do que a gente tem. A preocupação é com relação a onde está o nosso coração. A gente não pode amar a riqueza acima do nosso Deus, né, Todo-Poderoso. A gente acabou de ver que as mulheres, ela tinham seus recursos,
Isso contribuiu no trabalho do reino de Deus, no ministério de Jesus. Plantando boas sementes, a gente vai colher, né, muitos frutos. E como a gente vê, quando a palavra de Deus ela é semeada em boa terra, um coração bom, fiel, isso vai trazer muitos frutos para a nossa vida. Isso é muito importante. Aí depois ele lança a parábola da candeia. A luz ela é feita para iluminar. Se você é luz onde quer que você esteja, você vai fazer diferença. É muito importante. E esse é um grande diferencial para nós cristãos. Nós temos que ter consciência disso, da importância disso. E saber que nós somos luz para esse mundo. Isso às vezes nós não temos consciência desse privilégio que nós temos. Isso é tremendo. E logo depois Jesus foi interrogado, né, pelos seus discípulos, falando que a família dele, né, estava procurando ele e tal. E ele fala, né, que a família dele são aqueles que fazem a vontade do Pai, né, junto com ele. Isso é muito importante. É muito importante a gente procurar ter os nossos familiares junto conosco na caminhada, no caminho do Senhor. Não tem como a gente estar no caminho do Senhor e estar em meio de pessoas que não têm o mesmo propósito, independente de ser familiares ou não, principalmente nossos familiares. A palavra Jesus fala muito bem sobre familiares, explica muito bem sobre isso. E a gente tem que estar sempre buscando o Senhor, orando, principalmente pelos nossos familiares, para que Deus possa converter os corações, o Espírito Santo venha convencer os corações, e para a gente possa estar sempre unido no caminho do Senhor. Isso é muito importante. Muito importante. Aí depois chega um momento que Jesus chama os seus discípulos, entra num barco. E no momento que eles estão atravessando um lago, vem uma forte tempestade. E Jesus ele está descansando, veio, né, todo o trabalho, tinha um momento para descansar. Aí um dos seus discípulos vem à procura dele e tal, e ele vai e ordena, né, que aquela tempestade se acalmasse. Ao mesmo tempo, né, a tempestade se acalmou e todos ficaram admirados com aquilo, né? E ele interrogou, né, a respeito da fé. Jesus, tamanha sua humildade, ele fala que deixou bem claro que nós podemos fazer coisas até maiores do que ele fez, né? Através da autoridade do nome dele. E a gente às vezes acaba
esquecendo disso, né? Da importância de ser servo do Senhor. Que a gente venha estar sempre vestido com essa envergadura, né? Jesus é tremendo. Aí logo depois, ele expulsa os demônios, né, do demoniado gadareno. E Jesus expulsa esses demônios. E ali o povo, né, vendo aquele homem, né, que vivia numa situação tão difícil, restabelecido, ficou todo mundo, houve um grande temor, né, e todo mundo ficou muito admirado com aquilo. E eles pediram que Jesus saísse. Alguns dizem que por questão de demônio ter entrado na manada de porco e tal, fala por causa de prejuízo, medo de prejuízo, algo desse tipo. Mas uma coisa que Deus falou no meu coração é a questão de a gente ver a grande obra que Jesus faz. Eu acho que não tem outro motivo do que a gente querer, tem outra razão de querer cada vez mais que Jesus esteja próximo de nós. A tendência do inimigo é querer fazer afastar de nós tudo aquilo que vai nos fazer o bem. Então, nós devemos estar cada vez mais pedindo a Deus para que possa estar nos aproximando das pessoas certas. É muito bom você estar em meio a pessoas que se alegram em ver o sucesso das outras, as conquistas das outras. Isso é muito importante. A gente tem que estar sempre atento a isso. E logo depois, o texto fala sobre a filha de Jairo e de uma mulher que tinha fluxo de sangue. Jairo, um príncipe da sinagoga, e a sua filha já estava sendo dada como morta, tinha quase 12 anos. Pediu que Jesus fosse, né, vê-la, e no caminho a multidão cercava. É uma mulher que já tinha esse fluxo de sangue há quase 12 anos, já tinha, né, gastado o que podia, tinha feito de tudo. E no meio da multidão, né, ela conseguiu tocar na orla da veste de Jesus. E ali, no mesmo momento, Jesus sentiu que tinha saído virtude dele. Jesus interrogou o discípulo e naquele mesmo momento, aquela mulher foi curada. Isso é tremendo. Aí, chegando na casa de Jairo, aí um dos seus funcionários já foi ao encontro dele e falou que a menina já estava morta. Aí Jesus chegando lá, Jesus pediu que só ficasse Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe, pediu que todos os outros saíssem. E ali ele
falou que a menina estava dormindo, né? Alguns zombaram e tal. Mas ele falou, não, a menina está dormindo. E isso é muito importante. Às vezes a pessoa busca um lugar, busca em outro. Eu aprendi que você tem que pedir a Deus para te dar uma referência, um homem de Deus, mulher de Deus, pessoa verdadeira. E você vê que Jesus pediu para todo mundo sair, né? Só ficou os mais chegados dele, o pai e a mãe da menina. E ali ele pegou na mão da menina, ela levantou. Que a gente tem que estar, como eu falei, buscando, pedir a Deus para que nos aproxime das pessoas certas. Principalmente que diz relação às coisas de Deus. A gente tem visto muita coisa. A palavra de Paulo a Timóteo, né, no 2 Timóteo capítulo 3, né? Que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Então a gente tem que estar sempre buscando ao Senhor, pedindo para que Ele nos aproxime de pessoas sérias, pessoas verdadeiras, fidedignas à obra dEle. E como nós vimos, a boa semente plantada em terra boa, semente plantada em terra boa, ela dá bons frutos. Não tem como a árvore plantada em boa terra você não vê frutos, bons frutos na vida da pessoa. Analisem bem, busquem bem, que com certeza Jesus ainda tem homens e mulheres verdadeiramente compromissados com a sua palavra da verdade. Continue firme no caminho do Senhor, confia nele e o que mais ele fará. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.